Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é o nosso canal Matemática de Primeira. Na nossa aula de hoje nós iremos abordar alguns conceitos relativos a logaritmo. Eu espero que vocês gostem. Antes de iniciar a nossa aula, peço que vocês curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal. Bem pessoal, iniciando nossa aula, vamos abordar alguns conceitos de logaritmo. Tá? Vamos iniciar pela definição. Então, dados os números reais positivos A e B, né, com A diferente de 1, se B é igual a A elevado a C, então o expoente C chama-se logaritmo de B na base A. Então, nada mais é o logaritmo do que uma escrita diferente para uma equação exponencial, digamos assim. Né? Podemos representar essa definição, né, em símbolos. Tá? Então, a gente parte aqui desse primeiro pressuposto aqui, tomando, né, que B é igual a A elevado a C, esse Czinho aqui, a gente chama de logaritmo de B na base A. Então, se B é igual a A elevado a C, é porque C nada mais é do que o logaritmo de B na base A. Tá certo? Ou seja, uma escrita diferente para uma equação exponencial. Tá? Lembrando que a condição de existência aqui é que o A tem que ser diferente de 1. Tá? Então, eu tenho duas formas principais. A que a gente chama de forma logarítmica e a que a gente chama de forma exponencial. Na forma logarítmica, ou seja, quando eu tenho log de B na base A é igual a C, o C eu chamo de logaritmo, o A, né, eu chamo de base de logaritmo e o B eu chamo de logaritmano. Né? Já na forma exponencial, que nós já conhecemos, né, se A elevado a C é igual a B, o B eu chamo de potência, o A eu chamo de base da potência e o C de expoente. Ok? Para ratificar a condição de existência, fazendo uma pequena generalização, se eu tenho que log de n na base A ele existe, então necessariamente o n ele é maior que zero, ou seja, o n é positivo, e o A é maior que zero e diferente de 1. Então, essa é a condição de existência. Tá bom? Bem, o primeiro exemplo de exercício que surge são exatamente exercícios operatórios, em que você vai desenvolver exatamente a propriedade logarítmica. Né? Então, se eu tenho aqui, só colocando aqui essa observação, né? Se eu tenho que B é igual a A elevado a C, isso aqui equivale a dizer que C é igual ao logaritmo de B na base A. Então, se B é igual a A elevado a C, então C é igual ao log de B na base A. Essa propriedade ela é equivalente, vale a ida e a volta. Né? Então, por exemplo, calcule o valor de x nos seguintes casos. Eu tenho aqui que log de 8 na base 2 é igual a x. Então, pela propriedade, se isso aqui é verdade, é porque 2 elevado a x é igual a 8. Então, se log de 8 na base 2 é igual a x, é porque 2 elevado a x é igual a 8. E aí a gente cai numa equação exponencial, tá certo? 8 é 2 ao cubo, então 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo, logo x vai ser igual a 3 na letra A. Na letra B, então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho que log de 27 na base x é igual a 4, é porque x elevado a 4 é igual a 27. Então, x elevado a 4 é igual a 27. Se esse logaritmo é verdadeiro. Logo, x nada mais vai ser do que a raiz quarta de 27. Tá certo? Aqui é uma outra forma de responder a esse problema. Tá certo? Então, essas duas respostas eu aceito nos exercícios que nós estamos propondo para vocês, tá bom? E para finalizar, eu tenho aqui uma expressão logarítmica em que nós vamos ter que calcular os logaritmos para poder resolver a expressão. Então, ele diz o seguinte, que x é igual a log de 8 na base 2, né? Mais log de 81 na base 3. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que resolver o log de 8 na base 2 e o log de 81 na base 3. Tá? Então, vou dizer o seguinte, que o log
de 8 na base 2 é igual a 1K, né? Sem perda de generalidade, né? Eu já sei o quê? Que esse K é igual a 3, porque log de 8 na base 2 igual a K é uma equação análoga à letra A, né? E agora eu vou calcular aqui o log de 81 na base 3. Vou chamar de um y, tá certo? Então, se log de 81 na base 3 é igual a y, é porque 3 elevado a y é igual a 81. Então, 3 elevado a y é igual a 81. 81 é 3 elevado a 4. Então, 3 elevado a y é igual a 3 elevado a 4, certo? Assim, y vai ser igual a 4. Dessa maneira, vou só passar aqui um tracinho aqui para separar aqui a letra C da letra B. Então, assim, né? X vai ser igual a K mais Y, né, pela expressão. Por sua vez, vai ser igual a 3 mais 4. Nesse caso aqui, na letra C, X igual a 7. E aí nós resolvemos os exercícios iniciais. Tá? Vale a pena nós analisarmos algumas propriedades de logaritmo. Né? Existem 5 propriedades. Além dessas 5, existem também algumas propriedades que nós chamamos de propriedades operatórias. Eu vou mostrar mais na frente, tá bom? Então, primeira propriedade, log de 1 na base A, independentemente do A, log de 1 na base A é igual a 0. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é 1. Lembrando que a gente está levando em consideração a condição de existência. Log de A na base A, ou seja, log de qualquer número na mesma base, né, sempre vai ser igual a 1. Não? Log de A na base A é igual a 1. Tá certo? Log de A elevado a N na base A é igual a N. Tá certo? Então, se eu tenho aqui log, né, de um número, de uma potência de base A, com a base do logaritmo também sendo A, então esse logaritmo é igual ao próprio N. Né? Essa expressão 3, vale a pena a gente demonstrar ela. Eu não vou demonstrar todas porque nós temos um tempo curto para as nossas videoaulas, tá bom? Mas se eu digo o seguinte, que o log de 1A elevado a N na base A é igual a X, pela propriedade eu estou dizendo o quê? Que A elevado a X é igual a elevado a N, né? Então, A elevado a X é igual a A elevado a N pela equação exponencial. O X é o próprio N, né? Logo, log de A elevado a N na base A vai ser o próprio N. E aí está demonstrada a terceira propriedade, tá bom? A quarta, A elevado ao log de N da base A também é igual a N. Né? Essa é uma propriedade importante. Né? E a quinta, que é a igualdade de logaritmos, nós usamos ela com mais frequência, tá certo? Se eu tenho que log de x na base A é igual a log de y na base A, isso só é possível se x for igual a y. Né? Então, a quinta propriedade, muito interessante. Tá aí uma justificativazinha que eu extraí do livro do Dante para vocês. Então, existem essas 5 propriedades de logaritmo. Além dessas propriedades, existe o que a gente chama de propriedades operatórias, que são essas propriedades. Logaritmo do produto, m por n na base A, vai ser o log de m na base A mais o log de n na base A. Se o produto, né, transforma o produto em soma, vai transformar a divisão em subtração. Né? E aí, a terceira propriedade, se eu tenho aqui log de m elevado a n na base A, isso aqui é igual a n vezes log de m na base A. E também essa outra propriedade, que é a chamada de conversão de base. Então, se eu tenho aqui um log de n numa base B, isso aqui vai ser o log de n na base A dividido pelo log de B na base A. E por último, né, log de A na base B é igual ao inverso, né, do log de B na base A, ou seja, é igual a 1 sobre log de B na base A. Certo? Também pode ser escrito dessa forma.
essas são as 5 propriedades operatórias que nós precisamos ter conhecimento para o exercício, né? Para as contas. Eu não tenho como demonstrar todas, certo? Mas eu preciso demonstrar pelo menos a primeira, né? Então vou demonstrar aqui a primeira propriedade, log de m vezes n na base A é igual ao log de m na base A mais o log de n na base A. Se o expoente transforma soma em produto, o logaritmo ele vai transformar produto em soma, tá? Então, como é a demonstração dessa propriedade, tá certo? Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar o log de m na base A de 1x e o log de n na base A de 1y, tá bom? Pela propriedade, se log de m na base A é igual a x, é porque A elevado a x é igual a m. Então, aqui eu tenho que A elevado a x é igual a m. E, de maneira análoga, se log de n na base A é igual a y, é porque A elevado a y é igual a n. Então, eu tenho aqui que A elevado a y é igual a n. Tá certo? Então, se eu fizer bem aqui o produto de m por n, vocês concordam que vai ser o produto de A elevado a x por A elevado a y, né? Afinal de contas, A elevado a x é igual a m e A elevado a y é igual a n. Pois bem, então, m vezes n, né? Usando a propriedade de exponenciação, se eu tenho um produto de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, né? Então, m vezes n é igual a elevado a x mais y, né? Utilizando a conversão de logaritmo, se m vezes n é igual a elevado a x mais y, é porque o log de m vezes n na base A é igual a x mais y, né? Ó, A elevado a x mais y é igual a m vezes n, né? Então, isso aqui implica dizer o quê? Que o log de m vezes n na base A é igual a x, que é o log de m na base A, mais y, que é o log de n na base A, né? E aí aqui está demonstrada a primeira propriedade. Professor, a gente precisa saber todas as demonstrações? Não, eu só apenas demonstrei para vocês, para que vocês compreendam que essas propriedades operatórias elas são decorrentes de manipulações algébricas. O que é que vocês precisam saber? As propriedades operatórias, tá bom? Então, só para um exercíciozinho aqui de fixação, nós temos o seguinte, né? Sabendo que log k, né? Log de k na base 2 é igual a 5 e que log de y na base 2 é igual a 3, calcule o valor de x nos seguintes casos, tá certo? Então, ele nos forneceu aqui dois logaritmos, tá? Ele nos forneceu aqui dois logaritmos. O primeiro, que é log de k na base 2 é 5, e o segundo, que o log de y na base 2 é 3. Então, vamos para cá. Ele me diz o seguinte, calcule o valor de x. Ele diz que x é o log de 2 vezes k vezes y na base 2. Ora, se x é igual a log de 2 vezes k vezes y na base 2, usando a primeira propriedade operatória, nós temos que log do produto é a soma dos logs, ou seja, log de 2 vezes k vezes y na base 2 vai ser o log de 2 na base 2, mais o log de k na base 2, mais o log de y na base 2. Porque em logaritmo a gente transforma produto em somas, tá certo? Usei a primeira propriedade. E aí sim, vamos lá. Das propriedades anteriores, log de 2 na base 2, lembrando que log de A na base A sempre vai ser quanto? 1. Né? Log de K na base 2 é quanto? 5. Log de Y na base 2 ele informou é 3. Assim, x vai ser igual a 9. Letra B. X igual a log de 8 na base 2 vezes K ao cubo vezes 2 ao quadrado. Tá certo? Então, nesse caso aqui, x
usando as propriedades de produto, nós vamos transformar produtos em soma, né? Então, log de 8 na base 2 mais log de k ao cubo na base 2 mais log de y ao quadrado na base 2. Transformamos produtos em soma. Nesse caso aqui, x vai ser igual a log de 8 na base 2. Nós já fizemos as contas, né? Anteriormente é quanto? 3. Né? Log de k ao cubo na base 2, pela propriedade logarítmica, é 3 vezes log de k na base 2. Né? Porque o expoente passa multiplicando. Log de y ao quadrado na base 2 é quem? Ó? O 2, que é o expoente aqui, passa multiplicando o logaritmo. Então, fica 2 vezes log de y na base 2. Dessa forma, x vai ser igual a 3 mais 3 vezes o log de k na base 2, que é 5, mais 2 vezes log de y na base 2, que é 3. Dessa maneira, x vai ser igual a 3 mais 15 mais 6. 6 mais 15 dá 21 com 3. Né? X igual a 24. É a resposta da letra B. Tá bom? Só para a gente finalizar nossa aula de hoje, existem alguns logaritmos especiais. O primeiro é o logaritmo neperiano, né? Que ele tem como base, né, o número de Euler ou o número de Napier, né, que é o número E. Então, o logaritmo E, né, o logaritmo não, o número E é um número irracional, né, que ele é a base dos logaritmos naturais. Ele é chamado de número de Euler, em homenagem ao matemático, né, Euler, tá certo? E também ele tem outros nomes, né? Número de Napier, número de Neper, constante de Neper, enfim. Né? Porque foi John Napier que primeiro utilizou esse número irracional E. Ele tem essa expressão aqui, né? E igual a 2,7182, enfim. Certo? Eu trago ele por quê? Porque ele é um logaritmo especial e importante. Muitos livros não apresentam, mas ele é muito importante dentro da matemática. Né? E aí, ele tem uma nomenclatura especial. Né? Imagine que eu tenho aqui um log de 1A na base E. Né? Toda vez que a base do logaritmo for E, eu vou chamar de ln de um logaritmo. Né? Então, se eu tenho log de A na base E, você não vai encontrar log de A na base E, a escrita, né? Mas sim ln. Por quê? É exatamente o logaritmo natural, tá certo? Então, professor, no livro eu vou encontrar log de 5 na base E? Não. Dificilmente você vai encontrar o ln de 5, ou seja, o logaritmo natural de 5. Toda vez que aparecer ln de 5, isso aqui nada mais é do que um logaritmo cuja base é o número de Euler, que é esse número irracional aqui, tá? E, por fim, o logaritmo de base 10. Ele é considerado logaritmo especial por quê? Porque, imagine que eu escrevo aqui log de 50 na base 10. Nenhum livro vai aparecer com essa nomenclatura. Vai aparecer apenas logaritmo de 50, por exemplo. Né? Por quê? Porque toda vez que a base for 10 do logaritmo, ela não existe, né? Ela não aparece na escrita. Não é que ela não existe, ela não aparece na escrita. Então, é um logaritmo, por exemplo, log de 2, log de 5. Então, na realidade aqui, toda vez que aparecer, né, um logaritmo sem base, essa base está implícita e é o logaritmo de base 10. Tá certo, pessoal? Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!